Fala, crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, 13, ele diz: irmãos, eu não penso que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial do Deus em Cristo Jesus. O que é lucro para você? O que é vantagem para você? O que faz sentido para você? Porque essa passagem fala exatamente sobre isso. Sobre lucro, sobre recompensa, sobre vantagem, sobre sentido, sobre interesse. Paulo, nesse capítulo 3, fala sobre ter uma confiança direcionada em Cristo Jesus. E ter razões para confiar nessa caminhada e não na carne. Se alguém confia na carne, ele seria a pessoa mais apta a fazer isso, ele vai dizer. Foi circuncidado certinho no 8º dia, como determinava a lei, cumpriu tudo o que a lei determinava, até, pelo menos, a compreensão humana. Veio da tribo de Benjamim, ele começa a falar exatamente: fui verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, tudo isso. Mas no versículo 7 ele diz: porém o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. O que nós consideramos lucro? O que você considera vantagem? Ou o que você tem considerado perda por causa de Cristo? Se na sua caminhada em Cristo você não sentiu que teve que deixar nada de lado, você não sentiu que nada foi perdido pelo caminho, que não houve renúncia nenhuma, isso é uma reflexão interessante para a gente. Mais do que isso, ele não apenas considera como perda, mas ele considera como perda quando ele compara a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ele vai dizer: por quem perdi todas as coisas. Apesar de eu considerar, como ele é bem duro no texto, ele vai dizer: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E uma vez encontrado nele, não tenho a minha própria justiça, porque a minha própria justiça procede da lei, mas a que vem mediante a fé que está em Cristo. Essa é a justiça que vem de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer esse Cristo, ele diz, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me então com ele em sua morte. Porque uma vez sofrendo em Cristo, com Cristo, por Cristo, eu poderia então de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não julgo, não digo que já alcancei isso, não alcancei já essa perfeição, ainda esse processo de aperfeiçoamento, mas eu prossigo para alcançá-lo. Compreender em que estágio nós estamos, não no distanciamento da perfeição, ou não sermos perfeccionistas, mas também não nos vitimizarmos ao ponto de achar que a gente não tem condição de estar em Cristo. A condição realmente não está em nós, mas está nele. Mas ele diz: irmãos, aí é o versículo que nós lemos, eu não penso que já alcancei isso, porém uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. E ao me esquecer das coisas que ficaram para trás, é possível que eu consiga enxergar aquilo que está diante de mim. Ao não perder tempo parando e olhando para trás, lembrando, com saudosismo ou com tristeza, não interessa, daquilo que ficou para trás antes de Cristo, porque todo mundo tem uma vida antes de Cristo, depois de Cristo. Olho apenas para aquela que está após Cristo. E depois de Cristo, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Vivendo Ele em mim, eu tenho condições de prosseguir para o alvo. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos enxergar e viver dessa forma. Tão somente, versículo 16, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Pense bem, reflita bem aí na sua casa, se você não vive de acordo com aquilo que você alcançou. Se a sua vida hoje não tem relação com aquilo que você já obteve. Se ela não está fundamentada naquilo que você já conquistou e naquilo que você quer conquistar. A nossa existência, na maioria das vezes, se fundamenta nisso. Naquilo que nós já possuímos ou conquistamos. Focado naquilo que nós queremos possuir ou conquistar. A questão é se Cristo faz parte desse projeto. A questão é se Cristo é o fundamento e o objetivo final desse projeto. Paulo prosseguia para o alvo. Todos nós, querendo ou não, prosseguimos para algum alvo. Alguns de forma indiferente, alguns de forma desorganizada, alguns sendo levados por outros para alvos de outros. Outros são levados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus para atingir o alvo, no dia, no momento, no tempo, que só pertence a Ele.
Cremos nisso. Cremos nesse Deus que cuida de cada projeto, nesse Deus que cuida de cada detalhe do projeto e do processo. Prossiga para o alvo. Não pare. Não olhe para trás. Amém.